Fala pessoal, Alex aqui, Fernando Diag, Curitiba, e a gente agora vai fazer um pacote de vídeos, uma playlist do manual de operações do Multiteste Universal, tá? Toda semana a gente vai tentar gravar 10 vídeos aqui de teste, simulando o teste em bancada, para mostrar essa playlist completa do que a ferramenta pode fazer, beleza? Então, nos acompanhem lá e sigam vídeo a vídeo, passo a passo. Esse aqui vai ser o teste da válvula APM do FH4, utilizando o multiteste com o cabo multiponta. A gente vem pela navegação do menu da tela, onde a gente vai para as telas posteriores ou as anteriores. Clicamos até aparecer a foto da válvula APM FH4. Clica no ícone, ele vai te solicitar o cabo que você tem que usar. Você vai até o Magazine, tá? A gente vai encontrar o cabo no Magazine. O cabo é o 0014, vai estar identificado no cabo, tá? O código, o nome do cabo, vai conectar na tomada que está escrita na tela, ou seja, a tomada multiteste, certo? Dá um continuar, ele vai te pedir para você selecionar a função em PWM, então, seletor para PWM, ok? Continua, ele vai te estabelecer um sinal de PWM em 40% de duty cycle, para não aquecer e queimar a bobina, mais nada, é só a gente está atenuando o sinal para não jogar um 24 contínuo aqui e queimar a bobina. Fechou? Então, seguindo o mesmo passo, a mesma orientação da APM do Mercedes, que a gente já tem um vídeo lá testando, a gente vai seguir as conexões da mesma forma, tá? Não vai mudar nada. Nós temos aqui os pares. Fio preto com fio verde, fio preto com fio marrom, fio preto com fio branco, fio preto com fio vermelho, fio preto com fio azul. O preto, tudo é negativo, tá? Então a gente vai pegar o primeiro par aqui, ó. A gente vai começar da bobina da regeneração até a do controle do TCM. Então a gente vai pegar o parzinho escrito regeneração. É o preto com azul na bobina da regeneração. Aí nós vamos pegar o parzinho da bobina do regulador, que é o preto com branco. Liga na bobina do regulador. A gente vai pegar agora do estacionário, que é o preto com verde, tá? Fiozinho preto com fiozinho verde. Exaustão do TCM. Exaustão do TCM, a bobina posterior, que é o preto com marrom. E aí o bloqueio do TCM, que é o preto com vermelho, na bobina de cima. Feito a conexão, tá? Com o gabarito acoplado na válvula. Aqui está o gabarito que a gente tem na nossa plataforma, lá no site da Frenoparts, tem esse gabarito, para isolar o pórtico dos sensores. Colocou o gabarito, ligou o multiponta, selecionou o PWM, vamos pressurizar a válvula. Essa válvula foi recém-montada e é o primeiro teste dela. Se ela tiver algum vazamento, a gente já vai capturar aqui na bancada, tá? As pressões de abertura, todas estão em abertura total. Faltou o 26, que é o estacionário, tá? Agora a gente vai para as funções do equipamento. Chave C1 é a bobina da regeneração, tá? Ou da válvula de emergência eletrônica. Quando passa dos 9,5, começa a vazar no suspiro, na descarga. Para a gente não ter esse problema de vazamento e ajustar a limitadora, a gente aciona essa chave. Ajusta o limitador, lembrando de não deixar ativo a chave por muito tempo. Tá? A gente recomenda 2 minutos no tempo máximo. Por mais que eu tenha atenuação do sinal, mas é um pulso de 24 volts em PWM. A atenuação é para a gente poder ter esse tempo de acionamento. Passou de 2 minutos, já é um pouco de risco para a bobina, beleza? Então, aciona para regular a limitadora, regulou a limitadora, corta o acionamento. C2 para o lado A, nós temos o bloqueio do TCM. C2 para o lado B, nós temos a exaustão. C2 para o lado B, exaustão e desarme do cabeçote do compressor. C3 para o lado A, nós temos aqui a exaustão do TCM, tá? C3 para o lado B, a liberação do freio de mão. Aqui a gente liberou o freio de mão. Para mim puxar o freio de mão, temos que usar as duas mãos. C2 para o lado A para bloquear o TCM, C3 para o lado A para dar exaustão do TCM. Assim a gente tem freio de mão aplicado. Soltou os dois, o estacionário tem que ficar vazio e o controle de carreta tem que preencher, tá? Repetindo agora os movimentos. Isso aqui
parte de bobina de regeneração e a emergência eletrônica, tá? Logo eu já vou fazer o controle simultâneo para você ver a regeneração de filtro. C2 para o lado A, temos o bloqueio do TCM. C2 para o lado B, a exaustão e o desarme do compressor. Soltou o comando, tem que dar o corte na hora. C3 para o lado A, nós temos a exaustão do TCM. C3 para o lado B, liberação do freio de mão. Vamos puxar o freio de mão combinando as duas teclas. C2 para o lado A, C3 para o lado A. Puxa o freio de mão, corta o TCM. Ao tirar o controle eletrônico, TCM preenche, freio de mão não. Outro teste usando a regeneração. Vamos segurar aqui o C2 para o lado B. Eu vou fechar o ar aqui, ó, para parar esse barulho, para o vídeo ficar mais condizente aqui com a minha palavra. Então, aqui a gente está com a descarga aberta. Se eu voltar a alimentação, vazão na descarga. Tenho descarga aberta. Para mim poder acionar a regeneração e pegar os circuitos que estão pressurizados e dar o retorno para limpar o filtro, eu tenho que acionar o C1 para o lado B. Acionando, ele rouba o ar da saída, limpando o filtro. Lembrando que esse movimento de regeneração tem que ser um ruído bem alto, tem que ser uma vazão bem alta. Você tem que perceber que tem vazão. Aqui está a vazão muito baixa. Isso quer dizer que a bobina da regeneração, por conta que ela veio muito carbonizada, ela está com pouco movimento. Então isso aqui tem que fazer ou um banho de ultrassom com álcool isopropílico, ou trocar a bobina por outra que esteja funcionando. Beleza? Então o teste da APM do Volvo FH4 e o APM do Mercedes Actros segue da mesma maneira. Beleza? Então esse aqui foi o teste da APM FH4. Espero que tenha gostado. Estamos juntos.